Saudações, está no ar o Fatos e Análise. Bem-vindo. Esta semana, concretamente a 5 de fevereiro, ontem, a cidade da Matola comemorou os 54 anos de elevação a esta categoria. Uma celebração atípica, não muito pomposa como nos outros anos, por conta do cenário que se vive, sobretudo na Zona Sul. Ainda são sentidos os efeitos da chuva intensa que se abateu e também das inundações que colocaram muitas famílias em centros de acolhimento. Ainda assim, a habitual cerimônia de deposição da coroa de flores e as intervenções na Praça dos Heróis aconteceu e o edil da Matola, Júlio Parruque, presidiu estas cerimônias. É justamente Júlio Parruque o nosso convidado no Fatos e Análise de hoje para falarmos da Matola, os principais problemas que ainda existem na autarquia e as soluções que Júlio Parruque e equipa pretendem implementar justamente para resolver estes desafios que ainda subsistem naquela autarquia tida como a mais industrializada do país. Bem-vindo, presidente Júlio Parruque. Ontem, justamente nas festividades, fez uma declaração na Praça dos Heróis, tendo dito que, de facto, as inundações foram severas e que muitas famílias foram vítimas, mas prometeu que nos anos que vêm aí, ou na próxima época chuvosa, estes problemas serão minimizados e a Matola não voltará a ser a mesma. Uma declaração que nós consideramos forte. A Matola não voltará a ser a mesma. O que é que vai acontecer para que a Matola não seja a mesma nos próximos anos? Muito obrigado, Rochette Lebombo. Começo por saudar a audiência da TVM e muito agradecer à TVM por este espaço bastante precioso para partilharmos as nossas realidades a nível da cidade da Matola. Nós celebramos o 5 de fevereiro, os 54 anos da Matola, em ambiente bastante solene, em homenagem, em respeito às vítimas desta intempérie. A Matola sofreu profundamente, por isso queríamos aproveitar esta ocasião bastante nobre para agradecer pela solidariedade que temos estado a merecer. A Matola está de facto a precisar de amparo, de atenção e sobretudo de resposta para os desafios da época chuvosa. Nós temos a honra de contar com a presença no município da Matola por 2 noites consecutivas de Sua Excelência Guetta Chapo, primeira-dama de Moçambique. Esteve antes com Sua Excelência o Presidente da República no COB, sentiram o frio das águas do COB, aquelas águas que inundam e as casas, comprometem a mobilidade e provocam a deslocalização de várias famílias. Portanto, é uma atenção que merece todo o nosso agradecimento e reconhecimento, e ainda a solidariedade das várias entidades e das várias partes, mas também não nos esquecemos de nossos irmãos que estão em situações iguais, similares ou piores em outros municípios e províncias ao longo do nosso país. De facto, com esta situação que vivemos agora, desde o dia 9 de janeiro de 2026, nós reafirmamos o nosso compromisso de lutar pela Matola, cuidar mais e melhor da Matola para que ela reaja de forma diferente no tempo chuvoso. E é isso que nós queremos. Queremos que este problema que tivemos agora, que expõe os desafios ainda mais da Matola, desafios sabejamente conhecidos, nos mova por dentro e por fora a fazer diferente. É o fazer diferente que vai nos permitir ir construindo soluções mais justas e adequadas e que se sinta a cada época chuvosa que a situação está a melhorar. De facto, começamos desde o princípio deste ciclo de governação municipal, quando definimos que o nosso lema para a Matola é juntos construímos a nossa Matola. Quer dizer que o futuro da Matola são obras, incluindo e principalmente obras de drenagem e infraestruturas de drenagem, cuja abordagem está em curso, mas precisamos de elevar a tônica para que sinta-se de facto que a cidade está a desenvolver, porque não se pode pensar em reassentar 50%, 60% dos matolenses, é impensável. Mas também a Matola não é só Betão. Então temos que governar este território
gerir o território, permitindo com que as águas que caem sobre a superfície da cidade possam ser geridas, não tendo apenas como destino o mar ou o rio, mas também para os vários fins, incluindo para o turismo, para o ambiente, para a paisagem e mesmo para a utilização das águas na agricultura urbana ou em obras de construção civil. O Presidente fala de valas de drenagem e diz que esta abordagem está em curso. No entanto, estas inundações mostraram justamente o contrário, que Matola ainda está numa situação difícil. O que é que justifica que até hoje estes problemas prevaleçam? Pois, nós dissemos que o trabalho nesse sentido está em marcha. Agora, nós precisamos de intensificar. São 42 bairros que a Matola tem. A Matola é hoje a cidade mais populosa de Moçambique. 5% dos moçambicanos vivem na Matola. Somos mais de 1,5 milhão de habitantes. Então, a densidade populacional é muito elevada. Aproximamos a 3 mil habitantes por quilômetro quadrado. É das maiores do país. Há de estar um pouco abaixo, no princípio, da cidade de Maputo, que é mais vertical mesmo assim. Então, o trabalho está em marcha. O que nós estamos a fazer e a reafirmar é que precisamos de fazer diferente. Por quê? Porque uma das abordagens é de que há fechamento das vias, artérias, dos caminhos das águas. Então, se há fechamento dos caminhos das águas, nós não devemos permitir que se aumente, se eleve o nível de vias fechadas, mas também devemos desobstruir as vias. Então, isto exige coragem, exige atitude e fazer diferente. E nós, mesmo no mês de novembro do ano passado, fizemos uma ofensiva nesse sentido. Já começamos a demolir alguns obstáculos e foi um processo de entendimento com os proprietários. Não é demolição só de residências, mas demolições de infraestruturas, mesmo econômicas ou comerciais, enfim, porque não se pode ir só pelo elo mais fraco. Pensar-se que é só para destruir casas ou barraquinhas, por exemplo. Tem que haver justeza, tem que haver razoabilidade e tem que haver compromisso e responsabilidade, porque todos nós temos que partilhar a responsabilidade da situação em que nós vivemos na Matola. A Matola sempre foi uma cidade hospitaleira, uma cidade bastante acolhedora. Por isso que ela foi densamente ocupada para dar resposta aos desafios da habitação, de pessoas e famílias que se queriam estabelecer no Grande Maputo. As pessoas continuam a ir para Matola. Ainda há novas construções. Falou e muito bem, 1,5 milhões de habitantes numa autarquia. Pois. E a extensão da autarquia da Matola é muitas vezes discutida. O edil sente-se pressionado por esta explosão demográfica. Defenderia, por exemplo, a divisão da autarquia para melhor gestão? Pronto. Para nós, o número de munícipes por si é um dividendo demográfico, neste caso, que deve ser capitalizado até para viabilizar a atividade econômica. Nós, para além de sermos a capital da indústria do país, somos a cidade mais populosa do país, mas também caminhamos para ser a cidade capital acadêmica, por exemplo. Temos várias entidades de ensino, até academias de nível internacional. Então, temos mão de obra também qualificada para o saber fazer. Então, mesmo com a abordagem sobre o reassentamento, não temos interesse como município em perder municípios, mas se tivermos que reassentar em outros territórios, como precisaremos de fazer, porque a geografia, o espaço não permite, assim o fazemos, porque em primeiro lugar temos que defender a vida. Não nos interessa também ser egoístas nesse domínio. Mas o que sucede, e para partilhar com muita franqueza com a Matola, a sua área é de 373 km². Portanto, temos municípios no país com área maior que essa, em termos de área geográfica. Temos municípios com área 3 vezes mais que a nossa. O que sucede é que a Matola é densidade populacional, é o que é muito expressivo. Quer dizer o quê? São muitas pessoas juntas, próximas umas das outras, que não sucede com outros territórios. Portanto, a grande questão é essa densidade populacional, que a densidade, quando bem ordenada e gerida,
ela concorre até para viabilizar e dinamizar mais a economia local. Nós conhecemos cidades com milhões e milhões de habitantes no mundo. Tá bem? Não é pelo número de população, porque também a divisão da cidade tem que ter em conta a necessidade de garantir com que as áreas repartidas possam se auto-suportar. Então, temos núcleos na cidade que são aqueles que geram mais a contribuição para a cidade existir e persistir como tal. Então, não é um exercício que se pode desenvolver, mas nós temos já em carteira uma intenção de multiplicar os postos administrativos municipais. Assim como também estamos a advogar para que a cidade eleve-se do nível B para o nível A, de modo que ela tenha mais habilidade para o nível do posto administrativo municipal intervir mais rapidamente e com alguma eficiência através da capacidade institucional. Senhor Presidente, há bairros da Matola, sobretudo os novos, os bairros de expansão, que têm potencialidade para serem bairros muito bonitos, bem estruturados. O que acontece é que a população chega antes das autoridades municipais, as casas acabam sendo erguidas de forma desordenada, quase que as ruas são feitas pelos nativos à maneira e acabamos tendo uma situação de uma cidade de qualquer maneira. O que é que a Idilidade está a fazer para, nos bairros em que esta situação já se vive é um pouco mais difícil, mas pelo menos para os novos bairros? Pois, para as áreas mais recentes, estamos a investir fortemente nos planos de pormenor. O plano de pormenor é aquele que define até a dimensão ou a largura, se quisermos, a secção da rua, que é a via. O plano de pormenor define a tipologia de construção, mas também este plano de pormenor, ele exige, para não dizer que obriga, a que algumas ocupações sejam reorientadas. Por exemplo, se temos uma rua confinada, nós podemos alargar a rua de modo que ela seja consentânea com o estipulado para aquela área. Portanto, é o plano de pormenor que estamos a seguir fortemente, mas também temos o desafio de terra ociosa em lugares preciosos. Também estamos a fazer uma abordagem nesse sentido para redistribuir a terra e, sobretudo, para não ofender aos munícipes que querem tanto a terra para fazer habitações ou para investir. Como vimos, a Matola é muito tem um potencial muito expressivo para a atividade econômica, desde a comercial e de diversos domínios. Então, dá muita pena ver ter ociosa numa cidade bastante apetecível para estar, para empreender, para fazer negócios. Então, temos esse grande compromisso e aqui apelamos sempre à participação e interesse dos proprietários ou titulares para nos ajudarem nesse sentido. Agora, brevemente, iremos lançar a revisão do plano de estrutura urbana da Matola, o grande plano que orienta o desenvolvimento da cidade. Por quê? Apesar de não termos áreas vastas para o crescimento da cidade, em termos de infraestruturas e de habitação em particular, então não temos áreas continuadas em que podemos fazer novos chumenes ou bairros desenhados desde o princípio. Nós temos a transfiguração de alguma tipologia construtiva. Por exemplo, numa das linhas dorsais da Matola, que é a N4, a Avenida Samora Machel, muito conhecida como Maputo Witbank, aquele corredor da N4, estamos já a assistir agora à construção de edifícios em altura. Este é o caminho e o futuro da cidade da Matola, principalmente no seu coração. Nós precisamos de investir em construções de altura, por isso é oportuno que os interessados na área da imobiliária e apropriem-se do potencial que a Matola oferece para habitação, para fins comerciais, para a logística, para os vários domínios. Pois, eu disse que nos bairros já existentes é um pouco mais difícil, mas se calhar haja também um plano para melhorar estes bairros que estão muito desordenados. Sim, o plano de pormenor, ele ajuda-nos a responder
nos bairros os bairros um pouco mais desordenados, porque quando trabalhamos, por exemplo, no Kobe, uma semana inteira acampámos no bairro do Kobe, estávamos à procura, era mesmo ali para apanhar o fio da meada, porque nós temos várias decisões que combinamos com a população nas reuniões e através das várias ferramentas de governação participativa, mas que elas têm que ser executadas, e executadas de forma mais célere. E uma das coisas que nós fizemos foi nas vias de acesso, algumas delas até já dimensionadas, mas não estavam disponíveis, porque nós, na reconfiguração dos bairros, já definimos uma área de 12 metros, por exemplo, de largura da estrada, mas no meio dessa secção, dessa estrada, há uma construção. Conseguimos dinamitar, que foi demolir, e de no bairro da Liberdade. Então, são essas ações que vão nos permitindo organizar o bairro, mas, sobretudo, reconhecer que o mais importante hoje é que nós façamos diferente, de onde nos encontramos, irmos sempre para frente, evoluir, não permitir com que a cidade recue. A título de exemplo, nós estamos a investir agora na contratação de mais 150 agentes da Polícia Municipal. Nós não temos necessidade nem reservas de esconder o número da Polícia Municipal que nós temos. Estamos ainda aquém das nossas necessidades. A Polícia Municipal é para servir para o desenvolvimento da cidade, incluindo a fiscalização. Por isso estamos a investir em meios para a polícia trabalhar. Portanto, no dia da cidade inauguramos algumas viaturas para a Polícia Municipal andar pela cidade, porque não há vazio. Mas o que nos falta um pouco mais é de atitude, proatividade, interesse, e percebermos que os canais de denúncia sobre a agressão ao ambiente, à paisagem, aos nossos bairros, elas são eficientes. Portanto, se o munícipe denuncia uma construção irregular, se ele denuncia a venda de um espaço crítico, enfim, a idilidade toma conta da questão e resolve, esclarece e resolve. Sr. Presidente, por falar de fiscalização e demolições, há sempre uma crítica sobre as autarquias por causa das zonas propensas a inundações. É que muitas vezes estas zonas têm água, têm energia e são entidades, instituições do Estado que garantem o provimento desses serviços a essas zonas que são tidas como propensas. E também se diz que os municípios não têm tido a coragem de chegar e demolir ou mandar embora aquela gente, porque é a mesma gente que depois, em tempos eleitorais, por exemplo, garante a vitória dos candidatos, etc, etc. Há esta falta de coragem de chegar, por exemplo, numa zona e tirar as pessoas que estão a ocupar zonas propensas. E o que é que justifica que essas pessoas tenham os serviços básicos, serviços como água e energia? Pronto, nesse domínio todo, nós, como idilidade, aceitamos e assumimos a nossa cota parte de culpa. Pois. Mas é uma realidade que tem que ser partilhada por todos nós. É preciso nós entendermos que desejamos melhor, mas temos nossas características como país e como povo moçambicano. Por exemplo, se uma família já ergueu uma casa e na Matola as construções são cada vez melhores, os munícipes esmeram-se, esforçam-se, preocupam-se em fazer casas em alvenaria, isto é muito bom para nós. Então, onde é que está a idilidade para permitir com que as construções ocorram? Exatamente. Há de se dizer que fez-se a casa à noite, por exemplo, mas nós temos vizinhos, nós temos chefes de quarteirão, das casas, de bloco, secretário do bairro, etc., chefe de serviço municipal. Então, é uma característica nossa moçambicana que devemos assumir e, sobretudo, mudar. É por isso que a tônica deste sopro, desta governação, liderada pelo excelente presidente Daniel Francisco Chapo, é fazer diferente. E o que estamos a mover na Matola e sentimos uma intrusão com os municípios é fazer diferente. Então, nós entendemos isso, porque a demolição de uma casa, apesar de estar num lugar sensível, deve obedecer a alguns critérios. Então, a minha primeira responsabilidade agora é a antecipação, através da Polícia Municipal, para educar, sensibilizar. E mal começa uma obra, parar logo no início. É mais fácil destruir, assim pesa menos. Estamos a ser todos nós responsáveis. Mas há casos em que é preciso demolir
porque já não há maneira, estamos a fazer. Nós demos aqui exemplo de demonstrações que falta fizemos. esta coragem. Sim, não pode faltar. Não pode, não deve faltar. É uma questão de, desde que haja tranquilidade na justeza da decisão, é para avançar. Pois, é pelos munícipes. A Matola tem autarquias vizinhas, a cidade de Maputo e agora a autarquia de Marraquém. Incluindo a Matola Rio. E também Matola Rio. Falo disto porque quero entrar nas vias de acesso. Agora vimos uma iniciativa de ligação que sai de uma estrada que sai da Matola para a N1, na zona de Mulumbela, no Zimpeto. Houve, de facto, depois de algum tempo, a coordenação municipal e a estrada ficou. Mas as estradas, por exemplo, como a estrada da Santa Isabel, Mchafutene de Santa Isabel, está dividida ali entre as duas autarquias. Marraquém diz que as duas autarquias devem participar porque esta estrada beneficia os munícipes dos dois lados. Quando é assim, como é que se resolve este problema? Que tipo de interação há para resolver este problema? Não, para nós como Matola não temos conhecimento dessa situação. Se for uma reclamação do município de Marraquém, não temos porque nós O município de Marraquém nunca reportou uma coisa idêntica ao município da Matola? Não, nunca reportou. Nós temos uma coordenação como área metropolitana, em que até os limites confundem-se. Por exemplo, no domínio da mobilidade, transporte de passageiros em particular. O Edil, antes de avançar, admite que de facto aquela estrada faz fronteira. Por exemplo, nós temos uma das estradas, essa que se referiu muito bem, que sai da Matola para a cidade de Maputo. Tem um troço expressivo do lado da cidade de Maputo. Então, quando se faz uma estrada que sai da Matola e entra para Maputo, Moçambique está a desenvolver-se. Nós temos também a intenção de fazer uma estrada, e temos feito intervenção na estrada que sai de Machanchane para Matola Gara, na Ponteca, etc. Então, temos uma boa articulação com o presidente da Chaficidade. Há de ser uma questão de percepção, se calhar, mas se for para Matola investir, desde que esteja no nosso plano, nós vamos fazer. Nós temos um compromisso muito grande com vias de acesso, estradas. É uma das nossas grandes apostas. E, felizmente, graças a Deus, nós temos um pouco de vias de acesso espalhadas pela Matola, incluindo nos bairros mais antigos. Há vias que estavam fechadas desde as chuvas do ano 2000. Conseguimos reabrir e em cada posto administrativo temos argumento da nossa governação em relação às vias de acesso. E que eu saiba, Marraquém está muito bem avançado com essa estrada, sem problema nenhum, que eu saiba. Se a Matola tiver que fazer, o nosso plano vai indicar isso e vamos nos esforçar para o fazer. Infelizmente, não temos recursos para fazê-las de uma só vez de todas as estradas. São muitas. A Matola é uma cidade, é das que congrega um dos maiores parques automóveis do país. Aqui a mobilidade é crucial, mas dizia que temos este mecanismo de coordenação ao nível do Conselho Metropolitano de Transportes, criado pelo governo, para que haja uma articulação entre nós, os municípios vizinhos do Grande Maputo, onde temos mais de 3,5 milhões de habitantes só entre estes municípios, é um número muito razoável, e a Matola, por sinal, é que está a presidir a este Conselho pela primeira vez desde a sua criação. Então temos uma articulação bastante fluida e mesmo agora no tempo das inundações temos partilhado cada um as suas histórias, necessidades, desafios e solidariedade. Sr. Presidente, fala das vias de acesso como prioridade para a edilidade. Na questão das vias de acesso, que ainda há muitas em falta na Matola, sobretudo que vão dar aos bairros mais periféricos, a questão da qualidade tem sido observada. A título de exemplo, foi inaugurada agora uma estrada que parte da primeira rotunda na zona da estrada circular e vai ao Intaca, uma estrada que agora, na época chuvosa, ficou completamente, desapareceu completamente, porque a água estava por cima da estrada. E depois se questiona como é que uma estrada tão recente, que acaba de ser inaugurada, está assim. Pois, é interessante, conheço bem a Matola e a sua geografia, Rochette, isto é muito bom. De facto, é uma via que tem que se dizer a verdade, não é? Portanto, aquela estrada faz parte do lote daquelas três e que se fala muito bem pelo seu alto padrão de qualidade. Ali, o que sucede é o dimensionamento da drenagem, que tem que se verificar o que terá acontecido para que ela
não alivie rapidamente as águas. Mas a estrada, mesmo depois das chuvas, portanto, é uma questão de horas que depois vaza, não é? E quando estamos à espera de... É que a estrada, Sr. Presidente, é justamente para ajudar em períodos como chuvoso. Pois. Se depois não temos estrada, num dia de chuva, aí fica complicado, porque a estrada também tem água, então já não temos por onde andar. Pois, mas às vezes é preferível ter água, desde que não seja uma dimensão crítica, portanto, que impeça a mobilidade, mas que a água não vá para as residências, por exemplo. Ela própria também tem uma função como vala. Tá bem? Então, nós estamos a acompanhar o trabalho do fiscal para termos uma melhor recomendação. Porque se entender que o sistema que se optou para a drenagem naquele ponto não é o melhor, vai se converter, vai se mudar. Ainda estamos numa fase assim, de garantia plena da estrada. Tanto, até foi bom que estas chuvas vieram denunciar. Mas também é verdade que as chuvas desta vez foram bastante intensas. Na nossa história foi o pico mesmo. Então, mas o importante é nós conversarmos com franqueza, olharmos para o empreiteiro que fez, ele que fez as 3 estradas que estamos a celebrar, mas também temos um fiscal. O fiscal tem uma remuneração justa, então o fiscal tem a obrigação também de responder por estas questões, porque é ele que nos representa tecnicamente. Então nós estamos a acompanhar mas eu quero confessar que temos muitos desafios em estradas, mas aquela em particular é só uma questão de reparação, se for necessário. A estrada que sai da Liberdade para a N4, a zona de Lusalite, não sei se o nome é justamente esse. Os munícipes ali estão a chorar. Exatamente, a Avenida das Indústrias. Ali os munícipes estão a chorar. Pois, ali pedem uma intervenção urgente. Lusalite é o nome da antiga fábrica que produzia as chapas em Lusalite. Um lugar histórico, pois, um lugar histórico na linha férrea. Ali estamos engajados também com o CFM, por causa da linha férrea. Queremos criar uma melhor capacidade para o vazamento das águas, mas não é por aí, porque estamos bem articulados com o CFM, felizmente. Aquela estrada, por sinal, está já em obras e estamos a converter o sistema construtivo. Era asfalto, sempre, e a cada época chuvosa a estrada cortava-se. Desta vez, a parte que nós fizemos, pelo menos, não se cortou a estrada. A traçabilidade continuou condicionada em parte porque não se concluiu a obra. Agora que estamos a voltar a ter dias de sol, as obras já estão a retomar. Então, aquele problema tem dias contados. Aí temos uma resposta que está em curso, felizmente, graças a Deus. E é a partir daquele ponto, mais ou menos, aqui, vem mais uma secção da nossa drenagem, porque aquela área é muito crítica, liga Salala, Sequama, depois liga com Liberdade até o Fomento. Sr. Presidente, os governos entram e saem a um problema que permanece, não é resolvido, que é o problema de transporte. Há muitos autocarros que vão entrando para a circulação, há uma ligação, falou agora do Conselho Metropolitano, mas este problema continua. Não há uma forma de nós, na área metropolitana, na cidade da Matola em particular, resolvermos o problema de transporte. Pois, o problema de transporte é bastante crítico, mas felizmente temos uma atenção do governo central e agora, através do Ministério de Transportes e Logística, está por cima dos acontecimentos e o governo está a assumir a sua responsabilidade neste domínio, porque o investimento é exigente, a demanda é muito grande na área metropolitana de Maputo, então há de haver brevemente um anúncio do governo central sobre o apoio ao domínio do setor do transporte para a mobilidade, nossa mobilidade como município na área metropolitana de Maputo, mas também estamos com o financiamento do Banco Mundial, que está a intervir na área metropolitana, incluindo a cidade de Maputo, nossa capital do país, para onde muitos municípios desta área acorrem nas manhãs para o emprego, para o comércio e outras atividades, enfim. Então é uma questão que está muito bem endereçada. Nós precisamos de chegar a um ponto de conforto em que a solução esteja lá, mas ao nível mais local temos a contribuição também do setor privado.
o desafio é que devemos melhorar as viaturas e, sobretudo, melhorar o atendimento, o serviço ao município. Sr. Presidente, já que não é o tenho dono tempo, desta mas há uma ação. pergunta que eu gostaria de fazer. A Matola, nos últimos tempos, tem estado a registrar crimes graves, crimes de sangue. Sei que não é necessariamente papel como tal, porque a polícia e outras forças de segurança, mas a Matola faz alguma pressão a estas outras forças para que se olhe para esta situação. Não pode ser uma cidade de crime, a Matola. Pois, nós como munícipes matolenses somos os mais interessados na segurança e felizmente temos tido uma boa articulação com o Comando Provincial, o Comando Distrital, a Representação de Estado, o Executivo Provincial e advogamos em favor da nossa segurança. E estamos a mapear nos bairros em expansão e a garantir mesmo a reserva de espaços para a construção de equipamentos ou infraestruturas da polícia. Pela sua extensão, nós precisamos de mais unidades policiais ao nível do território. Temos a divulgar para os municípios as linhas para denúncias, para queixas, para reação. A polícia tem feito o seu melhor. Agora estamos a acompanhar também este ambiente de recrutamento de jovens para ingressarem as fileiras da PRM, enfim. Mas também o município inscreveu para este ano, de forma muito objetiva, a sua contribuição para a iluminação pública. Porque uma das preocupações que nós temos são noites bastante carregadas, sem iluminação pública, o que propicia também a incursão dos malfeitores. Mas nós negamos esta realidade. Havia uma tendência de Amatola carregar o rosto de esconderijos para os raptos, por exemplo. Aqui estamos a investir muito na mobilização. Os vizinhos entreajudam-se, fiscalizam, denunciam casas com o uso estranho e é importante nós assumirmos esta responsabilidade de que devemos participar, porque o ser humano, ele quando é criminoso, mesmo no domínio do crime, ele vai se reinventando para os seus intentos. Então é muito importante a nossa contribuição de todos nós. Júlio Parruque, edil da Matola, muito obrigado pela presença mais uma vez aqui no Fatos e Análises, obrigado pela presença aqui na TVM. Quero também quero agradecer aos telespectadores que tiveram a acompanhar esta edição particular. Falávamos dos principais desafios que ainda são vividos na Matola, mas acima de tudo olhando para as soluções que o presidente da edilidade, Júlio Parruque, e a sua equipa pretendem implementar nos anos que seguem. Obrigado pela audiência, até uma próxima oportunidade e bom fim de semana.